A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez, estou aqui para glorificar o nome do Senhor e declarar que só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e é com grande satisfação que eu recebo você aqui nesta noite e juntos nós iremos estudar mais um pouco da palavra de Deus. E eu tenho certeza de que aquilo que Deus colocou no meu coração vai colocar no teu coração também. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei um título na mensagem de hoje e é algo que tem totalmente a ver com a nossa vida. Eu costumo colocar sempre na ministração da palavra um paralelo à nossa vida. E se nós seguirmos aquilo que a Bíblia ela nos orienta, aquilo que a Bíblia nos ensina, nós podemos ter uma vida melhor. Amém? Então eu glorifico a Deus por você. Nesta noite estarei clamando no final da mensagem, uma mensagem breve, mas que vai ter um poder, uma eficácia muito grande sobre a tua vida. E no final eu estarei orando por um propósito. Você já começa a colocar diante de Deus a tua dificuldade, o que você precisa, o que precisa ser preenchido na sua vida. Se tem algo de impossível, nós estamos diante do Deus que Ele pode abrir porta onde ela estiver fechada. E porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O nosso Deus é o Deus de cura. O nosso Deus é o Deus que liberta. Então aquilo que está nos afligindo, hoje é noite de nós colocarmos diante dele. Amém? Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo no livro de Números, no Antigo Testamento, livro de Números, no capítulo de número 21. Eu vou ler a partir do versículo de número 4. É muito fácil, vai lá no Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Você vem depois de Gênesis, Êxodo, Levítico e aí vem Números. E eu quero que você encontre o capítulo de número 21 e eu vou ler a partir do versículo de número 4. Vem comigo nessa mensagem, eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Encontrou? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Versículo de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Versículo de número 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Acompanhe comigo agora no Evangelho de João, para complementarmos a palavra, João, capítulo de número 3, eu vou ler o versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 14. Assim diz a palavra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Somente até aí. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nessa noite. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor me use através do teu Espírito. Eis aí a tua igreja que está sendo preparada e adornada para o grande dia do arrebatamento. Por isso, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então essa história, irmãos, que se passa no Antigo Testamento, relatada no livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4, ao qual nós lemos, aqui diz que o povo de Israel, o povo que Deus havia tirado do Egito, e que agora estava no deserto, e ficaria 40 anos passeando nesse deserto, no sentido de que havia uma promessa na vida deles e que Deus iria colocá-los na terra prometida. Mas a Bíblia diz que eles ficaram, por causa da desobediência dos seus pais, ficaram 40 anos vagando pelo deserto e recebendo as instruções do Senhor. Recebendo as instruções para que quando eles entrassem na terra prometida, eles já estariam totalmente alertos quanto àquilo que Deus queria sobre a vida deles. Mas nesse episódio aqui, ao qual nós estamos lendo, no capítulo 21 de Números, a Bíblia diz assim: eles partiram do Monte Ó, ou seja, estavam localizados no Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Ou seja, irmãos, durante a caminhada que Deus tem para a nossa vida, muitas coisas acontecem. Muitas adversidades vêm contra a nossa vida. Muita coisa vem contra, ao qual pode nos proporcionar um desconforto. Mas durante essa caminhada e que nós temos diante do Senhor, é aí que começa a vir as nossas emoções. Quando estamos alegres, nós rendemos glórias ao Senhor, mas e quando estamos passando por adversidade? Porque a Bíblia diz assim: porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. A alma está relacionada às nossas emoções. Se eu estou angustiado, é porque a minha alma ela está angustiada, e aquele povo se angustiou porque estava rodeando o deserto. E ali eles começaram a reclamar, começaram a falar contra Moisés. E falando contra Moisés, estava falando contra Deus. Por quê? Porque Moisés era profeta e representava Deus aqui na terra. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo pelo caminho, eles se angustiaram. E o versículo de número 5, ele diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Então não estava falando só contra Moisés, mas estava falando contra o próprio Deus. E durante a caminhada do ser humano aqui na terra, muitos se voltam contra Deus pela situação, porque não aceitam o que está passando. Não aceitam aquilo que está reservado às vezes para a sua vida. Pode ser por culpa nossa, por algumas atitudes que nós tomamos no passado e que está tendo um reflexo agora na atualidade, não importa, mas o que acontece é que o povo começou a reclamar. Acompanhe comigo no versículo número 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Olha a indagação que eles fizeram: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Então começaram a questionar a Deus. Mas havia promessa na vida daquele povo, assim como há promessa nas nossas vidas. E nós temos que aprender a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Jamais deveremos colocar Deus contra a parede ou questionar as atitudes de Deus, porque Ele tem a sabedoria. Deus é a própria sabedoria. E Provérbio fala que Deus criou a sabedoria. Então Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle das nossas vidas. Assim como Ele estava no controle também desses homens que estavam no deserto. Mas começaram a ter aquelas reuniões, começaram a reclamar, começaram a falar, até que chegou nos ouvidos de Moisés e também, principalmente, chegou aos ouvidos de Deus. E olha, acompanhe comigo ainda no versículo 5. E ele dizia: pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, estavam reclamando até do maná. O maná era uma semente que vinha do céu,
ao qual eles colhiam essa semente e faziam um bolo, e a Bíblia diz que ele tinha o gosto como o sabor de mel. Então eles coziam aquelas sementes e faziam um bolo, ou seja, representava a provisão diária de Deus. Porque cada vez que caía essa semente do céu, o que aquele povo fazia? Eles recolhiam, coziam e comiam. E o que sobrava tinha que jogar fora. Não podia colher além. Isso representava o quê? Que a confiança em Deus, de que se ele estava alimentando hoje, ele também iria alimentar amanhã. Ei, aprenda uma coisa, e Deus começa a falar conosco nessa noite. Não se preocupeis com o dia de amanhã, basta o dia de hoje. Se Deus tem te alimentado hoje, ele vai te alimentar amanhã. A mesma provisão do dia de hoje é a mesma provisão que virá para amanhã. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então não devemos reclamar, não devemos ir contra o Senhor, porque aquilo que Deus nos deu é a provisão diária. E se vem de Deus é bom, porque tudo que vem de Deus é bom. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, por causa disso, aconteceram coisas na vida daqueles homens. E por causa disso acontece coisas ao contrário na vida de pessoas. Por quê? Porque se não é a favor de Deus, é contra Deus. E a Bíblia diz no versículo número 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Ou seja, o Senhor mandou serpentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Então começou a vir algo de sobrenatural, porque Deus enviou essas serpentes para mostrar o seu poder, para mostrar que não se deve se revoltar contra ele. A nossa revolta tem que ser contra o mal, a nossa revolta tem que ser contra a injustiça, não contra Deus. Porque mesmo o mal que Deus às vezes permite que venha para a nossa vida, é para nos corrigir, é para nos consertar, é para que nós ficamos sempre no caminho que Ele reservou para nós. E nesse caminho, nós precisamos sempre glorificar, adorar, mesmo na adversidade, não reclamar, às vezes até das bênçãos que Deus manda para nós, como esse povo começou a clamar e a reclamar do próprio maná, dizendo, eu como esse bolo todo dia, já estou cansado de comer isso, estamos vivendo na mesmice, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que Deus tem algo de grande na tua vida, que a mesmice de hoje vai ser o renovo do dia de amanhã, porque Deus pode renovar a nossa vida, Deus pode nos levar para caminhos diferentes, Deus pode abrir porta onde ela esteja fechada. Deus é grande e opera milagres, aleluia. Então nessa caminhada ao qual Deus está nos direcionando, temos decepções, temos, irmãos. O ser humano, ele não está acostumado à perda, ele só quer ganhar. Então quando ele perde alguma coisa, a tendência é ele se angustiar. Quando a sua vida ele vê que está entrando na mesmice, ele começa a se angustiar. Mas coloque a tua vida nas mãos de Deus. Coloque o amanhã nas mãos de Deus. Comece a clamar, porque eu tenho certeza que se você colocar os teus negócios, os teus sonhos, os teus planos diante de Deus, o dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de hoje. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aquele povo preferiu o quê? Reclamar. A ira contra Deus, dizendo que o Egito era melhor, querendo voltar. Tem pessoas hoje que mesmo conhecendo ao Senhor, quer voltar para o Egito, quer voltar para as coisas do mundo, mas o mundo não nos oferece nada, ainda que aparentemente parece ser seguro, aparentemente parece que tem prazer, mas o prazer do mundo não agrada a Deus. Então temos que seguir nesse caminho. E nesse caminho temos que agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Você já agradeceu a hoje? Você já agradeceu ao Espírito Santo de Deus por todos os benefícios que Ele tem feito sobre a tua vida? Então agradeça, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é a nossa provisão. Mas quando começamos a reclamar, quando começamos a falar mal, quando começamos
a falar e reclamar daquilo que o Senhor nos deu, algo de ruim pode nos acontecer, como aconteceu na vida desses homens. Porque olha o que a palavra diz, né? Pelo que o povo veio a Moisés, no versículo número 7, e disse: havemos pecado. Aí reconheceram o seu erro. Reconheceram e dizendo: por quanto temos falado contra o Senhor. Então qual foi o erro daquele povo? Falar contra o Senhor, reclamar da situação, e aquela situação, quem colocou eles foi Deus. Deus que levou eles por aquele caminho. É Deus que está te conduzindo por esse caminho. É Deus que está trilhando, mas nesse caminho, igreja, você não está sozinho. Nesse caminho, Deus está contigo. Nesse caminho, você não está passando sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Mas havendo pecado, eles confessaram: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. E aí entrou Moisés como intercedor do povo. Aquele que ia orar pelo povo. Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para clamar pela tua família. Deus está te chamando para ser representante dessa família. E quando você estiver trilhando esse caminho, não reclame, não blasfeme, não fale contra o Senhor. Porque o pecado daquele povo foi o quê? Foi falar contra o Senhor. Reclamaram contra o Senhor. E aí Deus enviou o quê? Serpentes, a qual começou a picar aqueles homens. Aquele que era picado pela serpente, ele era o quê? Ele morria. Então aqueles homens procuraram a Moisés, e Moisés clamou ao Senhor. Então Moisés orou pelo povo. Acompanhe comigo o versículo de número 8. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, algumas traduções está uma serpente de bronze, e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então Deus mandou fazer uma serpente de bronze, colocou numa haste, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Mas você vai entender comigo durante essa mensagem por que Deus fez isso. Será que Deus estava mandando adorar uma serpente? Ora, nós sabemos que a serpente, ela é uma simbologia de Satanás. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, ele incorporou numa serpente, e a serpente induziu a Eva a comer o fruto proibido, ter acesso à árvore que não era para ter acesso. Então a serpente é uma simbologia de quem? De Satanás. Mas será que Deus estava mandando fazer uma estátua, uma figura que representa uma simbologia de Satanás para adorar? Mas não é isso que eu aprendo na Bíblia, muito pelo contrário. No segundo livro dos reis, com o tempo as pessoas passaram a adorar essa serpente de bronze, e o rei foi lá e mandou destruir, porque estavam dizendo que essa serpente representava a deusa Diana. Mas isso aqui ele tem um outro significado, porque olha o que ele disse aqui, no versículo de número 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Antes de nós compreendermos essa passagem aqui, eu quero relatar algo para você. Deus estava mostrando para esse povo, quando eles olhavam para a serpente, ele não estava dizendo que a serpente iria curar. Ele não estava dizendo que a serpente tinha algum poder de cura. Mas ele estava dizendo assim: você vai olhar para aquele que está causando essa doença. Porque quando Satanás ele entra dentro de uma família, ele faz estrago. Então eu quero apresentar hoje aqui as 3 funções da serpente. 3 funções da serpente que eu quero levar e comparar ao mundo espiritual, e que nós devemos saber, e Deus vai nos revelar essa noite, para que possamos estar livres da picada da serpente. Amém? A primeira função da serpente é morder.
Uma pessoa que é mordida pela serpente, a primeira coisa que aconteceu aqui, as serpentes, o que elas fizeram? Morderam o povo. E um dos primeiros sintomas da pessoa que é mordida pela serpente, ela começa a ter sintomas de alucinação. A pessoa começa a falar coisas que ela não quer falar. Ela começa a falar sobre coisas que a sua mente não está bolando. Ela começa a falar aleatoriamente, né? Ela começa a falar sem ter noção do que está falando. Então, espiritualmente falando, quando Satanás, ele pica uma pessoa, ele morde uma pessoa, essa pessoa começa a falar coisas que ela não quer falar. A pessoa que é influenciada por Satanás, ela começa a falar certo tipo de falas precipitadas. Coisas que às vezes ela se arrepende, mas ela não sabe o porquê ela falou daquilo. Então esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que foi picada por Satanás. E a Bíblia fala, se você quiser acompanhar comigo, na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 26, lá no Novo Testamento, Deus reserva quase que 2 ou 3 capítulos falando sobre a fala humana. E devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos, porque aquilo que eu posso profetizar para o bem ou para o mal, isso pode acontecer. Então a primeira função de Satanás é contaminar aquela pessoa, através do quê? Da mordida, através de um sopro no ouvido, através de colocar setas dentro da mente daquela pessoa. Porque Satanás, ele não vai aparecer diante de uma pessoa e vai falar assim, fala isso, fala aquilo, mas ele vem sutilmente como uma serpente, ele vem prudente como uma serpente. E ali, do lado daquela pessoa, ele começa a influenciar a fala daquela pessoa. É por isso que Tiago, no capítulo de número 1, no versículo de número 26, ele diz assim, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião dela é em vão. Então temos que refrear nossa língua. Antes de nós falarmos alguma coisa, nós temos que refletir. O ser humano, ele fala aquilo que está no seu coração, embora às vezes ele tente enganar. Mas de uma hora para outra ele vai revelar aquilo que ele está dentro dele. Então se você estiver ingerindo, comendo, bebendo a palavra de Deus, vai sair da tua boca a palavra de Deus. Se você estiver sempre orando, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor cada dia, o que vai sair da tua boca é louvor ao Senhor, independente da circunstância, porque você vai controlar a tua língua. Ao invés de você ofender, você já viu que a pior briga que tem não é a briga que sai no braço, mas a pior briga que tem é a discussão, que a pessoa fala aquilo que está no seu coração e às vezes na hora da ira fala coisas que não quer falar, coisas que não deseja falar, mas já falou. E magoa, porque às vezes uma palavra, ela machuca mais do que um soco, do que um tapa, porque um tapa vai arder, mas depois vai passar, mas uma palavra não, ela fica alojada no coração. E todas as vezes que você conversar com aquela pessoa, se você não perdoar aquela pessoa, você vai lembrar pro resto da vida aquilo que ela falou. Então é por isso que nós temos que refrear a nossa língua. Nós só não refreamos a nossa língua quando eu profetizo, quando eu estou orando, quando eu estou glorificando, quando eu estou adorando, quando eu estou dizendo que Deus é grande, que só o Senhor é Deus sobre a minha vida, quando eu estou pregando o Evangelho, quando eu estou estudando o Evangelho, quando eu estou falando do Evangelho, aí eu não vou refrear a minha língua. Mas quando eu estou falando com o meu irmão algo na sua intimidade, eu tenho que refrear a minha língua, principalmente no momento de ira, principalmente no momento que estamos sendo atacados. E Satanás, ele usa a língua das pessoas. Ele quer usar as línguas das pessoas, porque ele não vai aparecer aqui para uma multidão e vai ficar pregando, não. Ele vai usar pessoas. Então temos que refrear nossa língua. A primeira coisa, a primeira função de Satanás é morder,
Porque mordendo, a pessoa, ela fica no estado de alucinação e fala aquilo que ela não quer falar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ainda em Tiago, no capítulo de número 3, irmãos. Leia Tiago, no capítulo de número 3, que diz assim, ora, no capítulo 3, versículo de número 2, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, ou você não fala palavras torpes, você não é daquele que fica ofendendo com palavras, mas se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Porque ele continua dizendo assim, olha o versículo de número 5, assim também a língua é um membro pequeno. Gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ele faz uma comparação de que um bosque, uma fagulhazinha, um foguinho, pode incendiar uma floresta inteira. E ele fala assim, no versículo número 6, a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre o nosso membro e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então você entendeu por que temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos? Você tem ideia do que a Bíblia está nos revelando nessa noite? Para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos falando? Olha o versículo de número 11. Ele diz assim, versículo de número 9. Com ela bendizemos a Deus e o Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso aconteça, está dizendo aqui na palavra. Porque já ouviu aquela pessoa que na mesma hora ela está abençoando a tua vida, ela está orando pela tua vida, mas quando você sai da presença dela, está fazendo fofoca contra a tua vida. E Deus é contra a fofoca. Está amaldiçoando a tua vida. Na tua frente é uma coisa, está te abençoando. A mesma língua que está te abençoando é a mesma língua que pode te amaldiçoar. Mas Deus está falando aqui, não convém que isso aconteça. Então temos que estar vigilantes. E no versículo 11 ele fala, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? De um manancial sai água doce e sai água amarga. Ei, querido, da nossa boca tem que sair algo doce, tem que sair água doce, tem que sair manancial da vida. Eu tenho que vir aqui para abençoar a tua vida. Quando eu estiver na tua presença, eu tenho que abençoar a tua vida. Mas quando você estiver longe, eu tenho que continuar abençoando a tua vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque da minha boca tem que sair a palavra de Deus. Da minha boca tem que sair aquilo que está no meu coração, que é a palavra viva. Eu sou templo do Espírito Santo. Da tua boca tem que sair bênção. Você tem que abençoar a vida do teu irmão, da tua irmã, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Você tem que abençoar até a vida daqueles que te perseguem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então eu tenho que controlar a minha língua, eu tenho que controlar a minha palavra, eu tenho que controlar as minhas emoções para no momento da ira. A Bíblia diz o seguinte, irai-vos, mas não pequeis. O pecado não está na ira, na raiva que você sente na hora, mas o pecado está se você extrapolar, se você falar. E ele segue dizendo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então Tiago, ele está falando sobre isso. Porque a primeira função da serpente, que é Satanás, é mexer com a nossa boca. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, não mexe com a minha língua. Quando a pessoa está falando isso, é porque ela tem coisas horríveis a falar contra você. Ela tem coisas para dizer, para te ofender.
Porque ela não pode ir fisicamente contra você, mas vai querer te derrotar, vai querer te colocar lá embaixo através de palavras, através de críticas. O problema não é a crítica, porque a crítica ela pode ser uma crítica construtiva. E se você repreender um sábio, você ganha um amigo. Mas se você repreender um tolo, você ganha um inimigo. Então, aquilo que sai da nossa boca tem que ser para edificar. Tem que ser para levantar, porque Deus não quer deixar ninguém derrotado. Deus quer levantar. Então abra minha boca e profetizo sobre a tua casa, que Deus vai te levantar, Deus vai abrir essa porta, Deus vai te honrar, Deus vai honrar esse compromisso que você assumiu. Aleluia! Então é isso que eu profetizo sobre a tua vida. Mas para profetizar sobre a tua vida dessa forma e você profetizar sobre a minha vida e de outras pessoas, não deixa a serpente te contaminar. Não deixa Satanás colocar palavras na tua boca. Não deixa Satanás se infiltrar dentro da sua família. Se você sentir que tem alguém falando demais, começa a orar, começa a controlar. Repreende isso. Repreende em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o Salmo de número 15, versículo de número 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai habitar no tabernáculo de Deus? O tabernáculo de Deus é santo, irmão. Então o salmista faz essa pergunta: quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele responde da seguinte forma: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade do seu coração. E o versículo de número 3, ele fala assim: aquele que não difama com a sua língua. Sabe o que é difamar? É um termo que é usado para atribuir a alguém em um fato determinado na vida daquela pessoa, ofensivo à sua reputação. Vai contra a sua honra, vai contra a sua moral. Ou seja, aquele que não vai contra a moral de outra pessoa, não fala mal daquela pessoa, não quer diminuir aquela pessoa com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então sabe o que significa? Se você vê alguém que vai falar mal de uma outra pessoa, ei, você sabe o que aconteceu com aquela pessoa? Não, meu irmão, eu não quero saber. Ei, você sabe que aquela pessoa caiu? Não, olha, então faz o seguinte, me conta quando ela levantar, porque Deus não deixa ninguém caído. Deus levanta aquele que está caído. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, assim diz o Senhor. Então qualquer tipo de fofoca, qualquer coisa que vão falar, olha, eu quero contar só para você, não, então nem me conta. Então nem me conta. O que você vai falar vai edificar a nossa vida? Vai nos ajudar a levantar aquela pessoa? Vai somar para o nosso conhecimento? Ou é só uma fofoca? Então é melhor nem contar. Então temos que tomar cuidado com a mordida da serpente. Temos que tomar cuidado com as setas de Satanás que tenta nos influenciar de falar mal de outras pessoas. Então a primeira função da serpente é o quê? É morder, ou seja, influenciar. E uma vez que essa pessoa é mordida, ela é influenciada, a segunda função da serpente é o quê? É envenenar. Porque a Bíblia diz aqui em Números que essas pessoas foram mordidas e foram envenenadas. Ou seja, o veneno da serpente já entrou na corrente sanguínea. Então o povo ficou envenenado por um tempo, né? Havia no arraial os mordidos, os envenenados. E um dos símbolos do veneno da serpente é que a pessoa reduz a sua visão. Você já viu nos filmes, ou você tem algum conhecimento, você já leu sobre isso, já se informou sobre isso, que quando a pessoa ela é mordida pela serpente, ela começa a falar, ela fala coisas, ela entra no processo de alucinação, e ela não consegue mais enxergar, a visão dela, ela fica tateando as coisas, a sua visão reduz, e ela, o que está acontecendo? Eu não sei para onde eu estou indo. Então,
uma das características da serpente espiritual, que é Satanás, é reduzir a nossa visão. Um dos sintomas do veneno é que a pessoa espiritualmente é reduzida a sua visão espiritual. Eu tenho exemplos aqui na Bíblia de homens que tinham visão espiritual, irmãos. Visão das coisas. O que é visão das coisas? É uma pessoa que projeta no futuro. Ela tem uma visão grande, ela vai executar. Ela enxergou uma oportunidade. Ela enxergou algo de bom e ela vai se dedicar àquilo. Homem como Esdras, que teve a oportunidade da volta dos cativeiros e reconstruiu o templo que foi destruído, que era de Salomão. Neemias teve uma visão quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos. E sabe o que aconteceu? Ele teve uma visão: eu vou projetar a reconstrução do muro. E ele foi diante do rei, e o rei foi lá e autorizou, e ele reconstruiu. Sabe por quê? Porque Neemias era um homem de visão. Eu tenho outro exemplo aqui de um homem de visão, que não foi contaminado por Satanás. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 1, que fala sobre um homem chamado Zaqueu. Eu creio que você já conhece essa história, mas abre e acompanhe comigo. Zaqueu era um homem de visão. Olha por que Deus registrou a história de Zaqueu. Capítulo 19, a partir do versículo 1, ele diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura. Aquilo dali foi motivo do impedimento? Não. Sabe por quê? Porque Zaqueu era um homem de visão. Sabe o que ele fez? Olha no versículo 4. E correndo adiante, olha a visão que ele teve. Espera aí, eu sou pequenininho, eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro com Jesus, a multidão não deixa, mas eu tive uma visão. Era homem de visão, era homem de grande negócio. E sabe o que ele foi? Subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali, porque quem tem visão tem estratégia, e quem tem estratégia, Deus dá os recursos, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando ele estava ali, esperando Jesus passar, e Jesus iria passar por ali, e no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aquele homem de visão, sabe o que ele fez? Desceu, foi adiante, preparou a sua casa, reuniu a sua família, e ali ele se converteu ao Senhor, porque era homem de visão. E no versículo de número 9, Deus se alegrou. Irmão, aprende uma coisa: Deus tem prazer naquele que tem visão, principalmente na obra de Deus. A pessoa que tem que projeta algo de grande. Ei, eu vou abrir isso aqui porque eu sei que vai se tornar grande. Eu vou na casa daquela pessoa, eu vou orar porque eu sei que ali vai ter cura, vai ter libertação, vai ter pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Ei, tenha visão espiritual, porque Deus vai, peça visão espiritual, porque Deus vai abrir o teu horizonte. E Deus vai se agradar da tua vida assim como ele se agradou de Zaqueu. Porque no versículo de número 9, quando Zaqueu entregou sua vida para Jesus, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas Satanás, ele vem, sabe para quê? Para fechar a tua visão espiritual. A pessoa que é mordida por Satanás, que é influenciada por Satanás, a sua visão, ela começa a ficar pequena, ela já não tem mais fé, ela já não quer mais prosseguir e caminhar no Evangelho, ela já não quer mais orar, já não quer mais ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a sua visão espiritual está sendo limitada. Satanás, ele quer nos limitar espiritualmente. Sabe por quê? Porque a visão, irmãos, a visão,
é um combustível das nossas realizações. Alguém que almeja construir, conquistar, alguém que almeja ser bem-sucedido no que faz, precisa ter uma imagem muito clara na sua mente de onde e como conseguir. Isso é pessoa de visão. Nossa base bíblica, como nós vimos aqui, nós vimos na vida de Zaqueu, né? E no mundo, igreja, existe duas classes de pessoas. Anota isso aí no teu caderno, anota isso aí na tua agenda. Existe dois tipos de pessoas: aquelas que vivem em função de uma visão e aquelas que não têm visão nenhuma. Qual é a visão que você tem do Evangelho? Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que Deus preparou para a tua vida? Então coloque em prática, aleluia. Não deixe a serpente te morder. Não deixe ela te envenenar. Não deixe ela controlar a tua língua. Não deixe Satanás diminuir a tua visão. Aleluia. Porque a função dele é morder e depois envenenar. Aleluia. Ele quer acabar com teus sonhos. Ele quer limitar a tua visão. Foi isso que ele fez aqui. Foi isso que Deus estava dizendo aqui, lá em Números. E sabe qual é a terceira função da serpente depois que ela mordeu? Depois que ela envenenou? É matar. Ela quer matar. Satanás quer matar os teus sonhos. Satanás quer matar a tua alma. Satanás quer matar a tua família. A serpente não quer apenas morder, ela não quer apenas te envenenar, mas ela quer te matar. Glorificado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos número 26, ele diz assim, aleluia: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo da nossa vida é a morte. Sabe por quê? Porque depois da morte ainda tem solução. Porque da morte ainda tem a vida eterna. Mas a morte que ele está falando aqui não é a morte física, mas é a morte espiritual. Porque aquele que não reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, ele está sendo induzido à morte espiritual. E é isso. O objetivo da serpente, que é Satanás, é nos matar espiritualmente. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas agora eu quero ir para a finalização dessa mensagem. Porque tem um antídoto. Porque mesmo uma pessoa que é picada por uma serpente, mesmo assim, ainda tem chance. Sabe por quê? Porque tem um antídoto. Se uma pessoa que é picada por uma serpente, ele chegar ao hospital a tempo, ela recebe o antídoto, o soro, para aniquilar esse veneno, para que essa pessoa não venha a morrer. E aonde é que está o antídoto? Aí voltando em capítulos, em Números, no capítulo 21. E agora eu vou para o versículo de número 8, quando Deus falou para Moisés, e ele falou assim, e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente do metal e ficava curado. É isso aí, irmão. Sabe o que representa? Primeiro, eu tenho que identificar qual é o meu pecado e o que está ocasionando o meu pecado. E aqui foi identificado que o que ocasionou o pecado daquele povo foi a intenção de Satanás. Satanás estava incentivando aquele povo. Então o inimigo, que é a serpente, foi identificado, que é o pecado. Quem introduziu o pecado no mundo foi Satanás. Então temos que admitir, foi o pecado. Senhor, estávamos pelo caminho, a qual a Bíblia diz que eles estavam pelo caminho que Deus determinou, e no momento, no andar, no caminhar deste caminho, eles começaram a murmurar, mas murmuraram por causa do pecado, e aqueles que estavam pecando já haviam sido mordidos pela serpente,
já tinham sido contaminados. Já estavam falando, Satanás já estava usando a língua deles, falando contra Deus, murmurando contra Moisés. E já estavam envenenados, porque a sua visão estava sendo reduzida, eles estavam olhando para o deserto. Por eles serem mordidos espiritualmente por Satanás, eles já não estavam mais olhando para a terra prometida, mas estavam confinados, olhando para a situação ao qual eles se encontravam, que não tinha água, só tinha o maná, só tinha o pão, estavam fartos daquele pão. Ei, saia dessa prisão espiritual, não deixa Satanás te morder, não deixa Satanás te influenciar. Não deixa Satanás reduzir a tua visão, porque Deus tem algo de melhor para você. O dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de hoje. Então ele faz uma serpente que tipificava a morte do Messias. Vocês vão olhar para a serpente. Vocês olharão para a serpente. E vocês vão acreditar que aquele que está além da serpente, ele tem poder de cura, mas tem que reconhecer o pecado. Tem que reconhecer que Satanás influenciou. Então olhe para a serpente de metal, falando para aquele povo, e serão curados, porque vocês têm que reconhecer que vocês foram influenciados, e aqueles que forem picados, mordidos pela serpente, forem contaminados por Satanás, mas se olhar para a cruz, ele será salvo e será curado. Aleluia. Então quando aquele povo orava para a serpente, ele falou, é isso mesmo, foi Satanás que está me influenciando, mas a partir de agora eu não vou ser mais mordido pela serpente, e eu não serei mais contaminado pela serpente, o seu veneno não vai entrar na minha mente, e ele não vai me matar espiritualmente. Então é por isso, e aí eu vou lá em João para encerrar essa mensagem. Venha comigo aqui, Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 14. Agora sim, eu vou te dizer agora o antídoto contra o veneno da serpente. João, no capítulo de número 3, abra sua Bíblia aí. João, capítulo de número 3, no versículo número 14. Aleluia. O próprio Jesus Cristo, ele falou, sabe qual é o antídoto da serpente? Acompanhe comigo. Ele falou no versículo número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, sabe qual é o antídoto contra o veneno da serpente? É você abrir a tua boca e reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque no dia que eu reconheci a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a serpente já não tem o poder de mexer com a minha boca, com a minha língua, porque ele não tem o poder de mexer com a minha mente. Ele já não tem mais o poder de me envenenar. A minha visão espiritual ela está ampla. E o que é melhor, a serpente não vai tirar a minha salvação. A serpente não vai tirar a sua salvação. A partir desse conhecimento, igreja, quando você sentir algo que está errado, alguma coisa que está tentando te desanimar, toma cuidado. Porque a serpente está tentando te morder, mas aí você vai lembrar dessa mensagem, você vai clamar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então a serpente era um tipo de Cristo que levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si todos os nossos pecados. Porque Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo, em momento nenhum, ele pecou. Jesus Cristo veio como homem, o próprio Cristo, o Filho de Deus, veio como homem. A sua natureza humana. Na sua natureza humana, ele recebeu todos os nossos pecados. E ele foi aonde? Cravado na cruz. E mesmo assim, depois de muitos anos, aquele povo pegou a serpente de metal e começou a adorar aquela serpente. Mas no segundo livro do Reis, veio o rei e mandou destruir a serpente. E até hoje,
Tem pessoas que olham para a cruz e ficam adorando a cruz. Tem pessoas que oram e ficam reverenciando o Jesus morto. Não. Porque quando eu olho agora para a cruz, ela está vazia. A cruz hoje está vazia. Sabe por quê? Ele morreu. Levou os meus pecados, levou as minhas mentiras, levou as minhas enfermidades, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então hoje, quando eu adoro ao Cristo, eu adoro ao Cristo vivo, com o seu corpo glorificado. Eu aguardo a volta do meu Cristo, que ele está vivo, e um dia ele voltará para nos buscar. Aleluia! Mas para isso, para que eu venha, para que quando ele vier e eu for com ele, eu não posso deixar ser mordido pela serpente, envenenado pela serpente, e não vou permitir que a serpente, que é símbolo de Satanás, venha a ocasionar a minha morte espiritual. Por isso, nessa noite, eu quero fazer um convite a você. Você que já foi mordido pela serpente, aleluia. Você que não consegue controlar a tua língua. Você que sente que tem alguma influência espiritual. Você que está com teus sonhos paralisados. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, está numa morte espiritual. Você que já está contaminado pela serpente, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero te apresentar o antídoto. Porque Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele fala assim, a saber, se tu confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou e crê no seu coração que o Senhor o ressuscitou dos mortos, será salvo tu e a tua casa. E complementando isso aqui, João capítulo 3, versículo de número 16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o antídoto contra o veneno da serpente chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que ainda não recebeu a Jesus, levanta as tuas mãos para os céus e fala assim, fala o teu nome agora, fala o teu nome, aceito, repete comigo, aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, eu quero orar pela tua vida. Eu quero clamar pela tua vida nessa noite. Chegou o momento que eu quero colocar nas mãos de Deus o que está limitando teus sonhos, o que está limitando a sua vida nessa noite. É uma doença. Quando Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário, assim como a serpente, ela foi levantada no deserto, sobre uma haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Ele levou sobre si todas as maldades que aquela serpente induziu o homem, colocou doença nesse mundo, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu quero orar por você nessa noite e você vai ser curado em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero levantar um clamor agora pela tua vida. O que está te preocupando? Coloca nas mãos de Deus agora, porque Deus vai operar em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, toma a mão dessa pessoa agora. Levanta a tua mão agora. Levanta a tua mão assim. Meu Deus, abençoa a mão dessa pessoa. Coloca a unção da cura. Meu Deus, eu quero ouvir testemunho do teu povo ainda aqui, Senhor. Eu quero ouvir testemunho, Senhor. Senhor, é pela fé, pelos olhos da fé. Senhor, meu Deus, anula agora, Senhor, todo o veneno da serpente. Coloca agora a unção da cura na mão do teu filho. Coloca agora na direção dessa enfermidade. Se não puder, coloca na direção do teu coração. Ora junto comigo assim, olha, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vai curando agora.
Cura o teu filho de toda enfermidade. Vai tocando desde a cabeça às plantas dos pés do teu filho e da tua filha que está orando, está clamando agora. Senhor, cura ele, cura ela dessa enfermidade, ainda que seja o coronavírus, ainda que seja o Covid-19, meu Deus e meu Pai, vai curando agora. Cura dessa enfermidade, arranca essa enfermidade agora, esteja curado agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai abrindo a porta agora. Senhor, o negócio do teu filho, a visão do teu filho que estava limitada, abre a sua visão espiritual. Senhor, pisa na cabeça dessa serpente agora. Toda a briga espiritual. Meu Deus, todo o principado, toda a potestade contra a tua igreja aqui no Brasil e no mundo inteiro, meu Deus, repreende agora. Senhor, esse vírus, meu Deus, Senhor, repreende ele agora. Que nós possamos, meu Deus, voltar a ter uma vida normal, sadia diante de Ti. Que a Tua igreja possa voltar à normalidade. Mas para isso, meu Deus, precisamos do Teu agir. Vai agindo agora. Tu és poderoso. Estou orando para o Deus que foi crucificado, mas hoje está vivo. Nosso Deus está vivo, o Senhor está vivo. Vai curando de toda enfermidade. Senhor, neutraliza agora, Senhor, todo o veneno da serpente contra a nossa vida. As 3 funções da serpente. Anula ela na nossa vida. Meu Deus e meu Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, cura essa pessoa agora. Senhor, essa pessoa que está representando uma outra. Meu Deus, visita aquele hospital, visita aquele leito, visita aquela enfermaria. Meu Deus, vai curando agora. Cura-nos de toda enfermidade em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero colocar sobre um pedido especial também, uma grande amiga nossa, pastora Conceição. Eu chamo carinhosamente de irmã Conceição. Eu quero juntamente, né? É uma pastora na família, não está aqui no Brasil, está em outro país, mas está com uma enfermidade. Tá? E eu quero orar, eu quero levantar um clamor. Eu tenho certeza que após esse clamor, a nossa irmã vai ficar curada. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vai tomando a tua filha agora. Meu Deus e meu Pai, eu anulo agora, meu Deus, toda ação, todo o veneno da serpente de Satanás. Eu repreendo essa doença agora. Olha aí, meu Deus e meu Pai, toma vista da tua filha, meu Deus e meu Pai, vai curando agora, cura ela agora, vai entrando, vai restabelecendo, meu Deus e meu Pai, assim, meu Deus e meu Pai, como tu curou ali o cego de Jericó, assim como, meu Deus, aquele cego de nascença, ao qual o Senhor cuspiu ali no chão, meu Deus, no barro, fez lodo e untou, e ele foi em direção ao tanque de Siloé, e após ele ter se lavado, ele foi curado e voltou à visão. Meu Deus e meu Pai, cura a tua filha agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo essa enfermidade agora, eu repreendo agora, em o nome de Jesus. Irmã Conceição, recebe essa cura agora, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua visão seja restabelecida, que o seu corpo físico seja restabelecido em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que ficou até nesse momento, nessa live. Tenha certeza de que essa palavra fez um efeito muito grande na tua vida. E a partir desse momento, obrigado, meu Deus, pela cura. Obrigado pelos milagres que o Senhor nos proporcionou nessa noite. E lembra-se, viu, irmão? Tá? Quando sentir e você perceber as 3 funções da serpente, porque a serpente, ela morde, né? Ela envenena e ela mata. Mas em nome de Jesus, já está amarrado, já está aniquilada, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você tenha hoje um final de noite muito abençoado, e eu profetizo que o dia de amanhã será muito mais abençoado do que o dia de hoje. Amém? Senhor, meu Deus, abençoa mais a tua casa, abençoa os teus filhos e nos prepara, Senhor, porque na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente com uma mensagem direto do coração de Deus para o coração da tua igreja. Amém? Muito obrigado. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Oh, glória!